Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Queria muito responder todas as respostas que me são feitas, tanto as de ontem, quando foi feito lá na igreja, como a dos irmãos que me fizeram perguntas hoje, sobre justamente da lição sobre as imagens. Queridos irmãos, nós somos a imagem de Deus. Para que a gente vai querer adorar imagens de pedra, de pau, ou de ouro ou de prata, que não tiram nem o pó da cabeça? Mas nós devemos ensinar os nossos irmãos e irmãs onde estão escritas estas coisas, para que eles não se aborreçam, porque tem os nossos irmãos que adoram imagens, mas o que elas representam, e devemos ensiná-la que nós já somos a imagem de Deus, e ter misericórdia dos nossos irmãos e das nossas irmãs, ao ensiná-los de que nós, desde os tempos antigos, conhecemos as escrituras, de que até o pai de Terá mesmo, o pai de Abraão, ele era fundidor de imagens de ouro, de prata, de madeira que revestia de ouro. E por isso que Deus convidou Abraão para sair da terra dos pais dele, de Ur dos Caldeus, porque eles eram paganistas e adoravam imagens em vez de adorar a Deus. E o próprio Deus de Israel disse a Abraão naquela época, quando disse: vai para a terra que eu te mostrarei. E ele saiu da casa do pai dele, de Terá, de Ur dos Caldeus, para cumprir a promessa. E foi vitorioso também os seus filhos, os seus netos, seus bisnetos e tataranetos até os dias de hoje. Amém? Glórias a Deus. E é engraçado que os seguidores de imagens, eles fazem até previsões e fazem muitas profecias, usando até o nome de Jesus Cristo. Quando Paulo foi para Efésios, ele foi pregar lá, ele tomou com uma turma lá que vinha ao encontro deles, e que desde Jesus Cristo, no livro de Mateus, desde o livro de Marcos, de Lucas, até o livro de Atos, vem mencionando os magos e as feiticeiras que vinham aos encontros, e eles eram repreendidos em nome de Jesus, porque Jesus é o verdadeiro Deus e não precisa de imagens. Queridos, nós temos que ver que 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 16 ao 17, diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E no livro de Gênesis, irmão, já está escrito, no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 27, e no 2, capítulo 7, diz que nós lemos em Gênesis, que Deus criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. Portanto, nós já somos a imagem de Deus, não precisamos de imagens. Nós somos verdadeiros adoradores de um Deus que fez a sua imagem e semelhança em nós. E eu não queria deixar isso muito longo, eu gostaria muito de estudar com os irmãos, que nem eu tenho estudado todo o tempo na palavra de Deus, o que isto significa. E o meu maior amor são pelos irmãos que ainda não conhecem o Deus verdadeiro, que só conhecem as imagens, e pedem tudo às imagens, oram para as imagens, se ajoelham diante das imagens, mas eu os respeito porque eles fazem isso por fé. E Deus, mesmo nessa tolerância dele, ainda atende os apelos e atende as orações dessas criaturas que são chamados nossos queridos amigos da Igreja Católica Apostólica Romana. Antes não adorava imagens, era Igreja Católica Apostólica Cristã, mas foi desde o livro do tempo de Efésios que começou essa apostasia, porque lá existia uma deusa chamada Diana, que ela tinha 3 seios, representando de que ela alimentava todas as nações. Mas quem alimenta as nações? Não é Jesus o Senhor? O Cristo quer dizer Deus ungido. Portanto, Jesus Cristo, o nosso Salvador suficiente, é que nos ensina essas coisas. Leiam então, para poder vocês ajudar os nossos irmãos católicos, os nossos irmãos espíritas, os nossos irmãos que ainda gostam de adorar imagens. No livro de Isaías 40, do verso 18 ao 31,
E no livro de Atos, capítulo 8, do verso 9 ao 13. Livro de Atos, capítulo 13, do verso 4 ao verso 12. O livro de Atos, capítulo 16, do verso 16 ao 18. E Atos, capítulo 19, do verso 19 ao 20. E vocês vão alegrar o coração desses nossos irmãos. Eu quero crer que vocês vão crer, porque na palavra de Deus, nesses livros de Atos aí, vocês vão ver que inclusive esses adoradores de imagens, que eram magos, que eram feiticeiros, e aqueles que eram católicos, apostólicos, agora romanos, que adoravam imagens de pedra, de pau e de ouro, eles depois quebraram todos os seus livros de magia, as suas imagens de idolatrias, as imagens de Dianas que eles tinham em suas casas, eles quebraram tudo, tocaram fogo. No livro de Atos é explicado, inclusive, que foi como se eles tivessem, nos dias de hoje, queimado 2 milhões de reais. Porque, eu não me lembro bem, mas parece que estas coisas custavam, essas imagens, esses livros, todos custavam 50 mil denários. Transferido para o nosso dinheiro de hoje, para quem quiser pegar a Bíblia e pegar um denário no diário de hoje, talvez vá ser dar mais ou menos 2 milhões de cruzeiro, 2 milhões de reais hoje. Irmãos e irmãs queridas em Cristo, eu não quero falar muito para não cansar mais vocês, mas gostaria muito de que vocês lessem esses capítulos que eu mensurei para vocês, e vocês vão aprender também no livro de Gênesis que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E no livro de 1 Coríntios 13, verso 16 a 17, vocês vão aprender que nós somos o templo do Espírito Santo. Desculpe eu estar disfarçando com um sorriso, é que eu estou com uma dor imensa nas minhas costelas. Eu tive um derrame do lado esquerdo. Eu agora estou indo para o médico de novo, que eu não sei o que eles querem fazer. Estão me cutucando de tudo quanto é jeito, mas não estão me dando respostas. E eu espero ficar logo bom, porque eu não aguento ficar sem trabalhar. Que é com o suor do rosto que a gente ganha o sustento. E eu fico com vergonha quando eu não trabalho. E para mim, a minha maior sorte é trabalhar. Deus abençoe a vocês, Deus dê uma feliz semana diante do Senhor. Por favor, em nome de Jesus eu vos peço, com alegria no coração e esperança, leiam os livros de Atos, todos que eu mensurei, e os livros de Isaías. E creiam-me, nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Amém, pessoal? Em nome de Jesus, uma boa tarde, uma feliz semana. Amém, amém e amém. Mário Davi Matias, e com as orações sinceras da minha esposa querida Gessi Matias. São essas bênçãos que nós rogamos para todos os nossos irmãos dos nossos grupos de oração em nome de Jesus. Amém?